Obrigada por estar aqui. Então, vou passar para o Paulo, para que ele dê continuidade à nossa atividade, apresentando, então, o projeto, que é das cartas na pandemia, que acho que vai ser um projeto muito bom, e em seguida, daí vamos começar com a palestra com a Ana. Pode ser? E obrigada por todos e todas estarem aqui hoje conosco. Muito bem, obrigado, Lu. Então, a gente está um pouco dividido. Hoje, várias pessoas estamos em atividades múltiplas, mas, enfim, vamos construindo o possível. Obrigado aí, sobretudo, a Ana, que está conosco para essa reflexão. Mas, antes de passar para esse ponto, a gente quer rapidamente apresentar uma proposta que a gente vai depois encaminhar para todos nos grupos e tal. Mas a ideia é uma ideia muito simples. Vocês lembram que ano passado nós publicamos aquele material, aquele livro eletrônico com os textos e com as atividades do Diálogos em Travessia do ano passado. E aí a coordenação, pensamos esse ano, como é que nós faríamos para também marcar aí no dezembro, também com esse tema, considerando o contexto da pandemia. Aí, numa das múltiplas conversas, a gente lembrou, e sobretudo o Edivânia e eu fomos conversando sobre hipóteses e lembramos que, nesse centenário do Paulo Freire, um dos recursos que ele sempre usou era a ideia de escrever cartas. Hoje em dia é um negócio meio arcaico, ultrapassado para a maioria das pessoas, mas, de qualquer modo, a gente entendeu que esse mecanismo, esse meio, poderia ser uma boa ideia para a gente registrar as nossas experiências pessoais com a pandemia. Então, no fundo, o que a gente está propondo é uma coisa muito simples, mas muito significativa. É convocar as pessoas, sejam associados da comissão, sejam, enfim, pessoas da comunidade, enfim, vamos abrir o máximo possível para que as pessoas escrevam cartas sobre como é que elas experimentaram, elas testemunhem, né, façam narrativas das suas experiências vividas, ou como dizia Paulo Freire, dos saberes de experiência feitos, da sua convivência com a pandemia, ou seja, aquelas que tiveram a Covid, como é que passaram, sejam as que tiveram morte de pessoas da família ou pessoas queridas, enfim, a motivar para que as várias experiências possam ser contadas através de uma carta, que cada pessoa vai dirigir essa carta a alguém que ela queira dirigir, mas na prática vai dirigir a todo mundo. Então, isso nós estamos chamando de projeto Memória Popular da Pandemia, uma espécie de um momento importante assim para as pessoas também contando a sua própria experiência, também podermos compartilhar juntos essa grande experiência e, enfim, e registrar, não é? Porque certamente também esse registro é importante para que nós possamos, digamos assim, ressignificar e fazer todo o exercício de elaboração, inclusive psíquica, pessoal, mas também coletiva, como sociedade, como comunidade. Então, a gente pensou isso, né? Vamos colocar um cardzinho com as informações, espalhar o máximo possível, e até o final de outubro a ideia é receber esses textos, que seriam pequenos, 2 páginas, no máximo 3, talvez, e aí depois vamos ter uma pequena comissão, porque a gente também acha que é preciso ter atenção, porque nós não sabemos o que vai vir, né? Podem vir coisas que talvez até advoguem violação de direitos humanos ou coisas que tais, então a gente também está observando que as cartas não podem incentivar práticas de ódio, de violação de direitos ou coisas assim, então também a gente vai fazer uma equipe, uma pequena equipe de seleção, e a ideia então é organizar isso numa publicação eletrônica para a gente lançar, acho que, se não me engano, no dia 17 de dezembro, que é um sábado, quando então a gente faria a publicidade dessa contribuição. Acho que é isso, né? Ela é uma coisa bem simples, não é? Mas também uma coisa marcante, porque a gente está entendendo que desse modo, né, a gente marca com ênfase, com força, e também contribui com esse processo social de memória popular. Vocês têm alguma dúvida ou questão que vocês queiram?
Acho que é isso, né? Então, tá colocado nossa proposta, logo em seguida a gente vai publicar lá no grupo e vamos, então, compartilhar esse processo. Bom, passo já imediatamente, não é, Lu, para a apresentação da Ana e também o encaminhamento do nosso diálogo de hoje. Primeiro, registrar a alegria muito grande. Ana é uma companheiríssima, não é, militante do movimento de direitos humanos, agora está em Porto Alegre, mas vinha lá da fronteira, do Alegrete, sempre nos encontramos durante muito tempo, uma pessoa que tem uma trajetória incrível e potente na educação, mas também muito, muito orientada, inspirada e estudiosa, que ela é também do legado de Paulo Freire. Então, a gente ficou pensando que pessoa poderia fazer essa reunião que a gente esperava para hoje, que é reunir Paulo Freire e direitos humanos, que nem sempre, Paulo Freire não fala nas suas principais obras, inclusive, às vezes nem fala de direitos humanos expressamente com o termo, mas eu diria, a menos a meu modo de entender, que a pedagogia do oprimido, de modo particular, e várias outras obras, mas essa em particular, que é a mais conhecida, é certamente um grande subsídio para quem quer pensar e fazer direitos humanos numa perspectiva popular, numa perspectiva libertadora. Acho que Paulo Freire nos dá ali, sobretudo, inicialmente, quer dizer, quando ele diz que a vocação do ser humano é ser mais, acho que ele ali resume tudo aquilo que a gente fala quando fala de direitos humanos, digamos assim, nessa expressão. Então, querida Ana, estamos aqui para lhe escutar. A nossa dinâmica, como eu te expliquei, tu tem uma meia hora assim, de apresentação das ideias que tu achar pertinente, depois tem mais uma meia hora. A Ana tem que sair necessariamente às 11, porque ela tem um outro compromisso já agendado com o pessoal lá de Uruguaiana, então ela vai literalmente nesse sábado atravessar o estado, do norte ao sul, em poucas horas. Então, querida Ana, contigo aí, brigadão, beijo. Minha gente querida, militante dos direitos humanos, é uma alegria estar aqui. Em primeiríssimo lugar, agradecer ao Paulinho Carbonari, que me trouxe, chegou por ele esse convite, mas eu sempre entendo como um convite coletivo, e agradecer assim esse espaço também em meio a toda essa colocação de outros projetos e conversações entre vocês, que eu também possa estar aqui compartilhando algumas ideias do Paulo Freire e os direitos humanos, e muito em especial agora nesse centenário de Paulo Freire, que todos nós celebramos e temos também agradecido a sua presença como a pessoa e a obra que referencia muito a nossa luta na defesa de uma educação em direitos humanos. Então, muita gratidão, estou me sentindo muito em casa e, quem sabe, inicia hoje essa retomada, esse retorno meu mais de perto no Movimento Nacional de Direitos Humanos, do qual nós temos ensaiado há tantos meses e alguns anos depois que viemos para Porto Alegre, mas as lutas, né, de nossa classe trabalhadora têm sido fortes nessa cidade, para quem vem do interior, e eu não consigo chegar mais perto do movimento em si. Mesmo assim, me sinto sempre muito parte, porque onde a gente está, a gente vai carregando a bandeira e produzindo as práticas político-pedagógicas que nós acreditamos de educação em direitos humanos. Então, muito agradecida e muito feliz aqui, me sentindo assim, junto com vocês nessa roda, nessa sala de pensamentações. Então, Paulo me convida, né? Vocês me convidam para a gente conversar
de forma assim bastante acolhedora, essa fiação, esse vínculo entre Paulo Freire e direitos humanos. E eu fiquei pensando imediatamente na música da Legião Urbana e decidi passar, né, iniciar por essa ideia de que país é este. Afinal, quem somos para podermos assim construir uma compreensão também justa, né, de muitos modos, mas também justa, em relação a tudo que nós temos vivido e como nós temos expressado em relação à dignidade humana e aos direitos humanos. Então, nós vamos nos situando, nos localizando e vamos percebendo que toda a nossa formação política, nossa formação social, né, foi se baseando por séculos, por processos de exclusão e de opressão que foram nos determinando, determinadas também por um processo extremamente agressor, que foram os processos de escravidão. E onde esses senhores, né, donos de tudo, foram definindo e constituindo e fixando modos de exploração de trabalho e, como consequência, uma precariedade desses bens de consumo para um bem-estar, para um bem viver, né, de todas e todos. Nós fomos, nesse processo, herdando uma prática desumanizadora, uma prática que foi negando e tem negado a própria existência humana e tem negado esse processo de humanização e de humanidade que o ser humano precisa percorrer para se desenvolver como essa expressão que Paulo Freire tanto usa em sua obra, que é a expressão do ser mais. Então, nesse processo de tanta de uma cultura de tanta exploração, segregação, opressão, exclusão, nós também fomos nos constituindo como um povo que menos se viu, que pouco se viu, sem nos vermos, com uma fragilidade nas relações de alteridade, de empatia, sem nos percebermos como sujeitos de direitos, sem nos percebermos como sujeitos mergulhados na necessidade e na imprescindibilidade de viver plenamente os seus próprios direitos humanos, como respeito e como consagração mesmo, não é? Da nossa humanidade. Então, desde a escravidão negra, desde a aculturação indígena, né, essa colonização violenta que espatifou, que quebrou a dignidade humana de toda uma ontologia do povo brasileiro, desde os maus-tratos às mulheres, desde as violências, as submissões aos trabalhos, ao trabalho escravo, desde os desrespeitos às juventudes, às infâncias, essas violências todas ao povo que foram se impondo, digamos assim, e que foram produzindo uma negação que foi sempre intencional e que também foi sistematizada como
uma negociação de retirada permanente pelo Estado, pelas instituições, pelos governos, pelas políticas dos direitos humanos da maioria do povo brasileiro. Então, essa violência generalizada contra o povo, que foi incluindo assim as mais variadas práticas, não é? Em diversas instâncias e instituições também na sociedade brasileira, foi relegando o campo para o campo da indiferença, né? E foi nos colocando também com esse olhar da naturalização da perda dos direitos humanos. Nós estamos aqui tentando organizar um guarda-sol, algo assim, porque eu quis ficar nessa primavera bem à vontade aqui entre as árvores, né, do pátio que nós vivemos e amamos tanto, mas o sol veio e nos tomou. Então, desculpem assim um pouco dessa claridade com que eu estou lutando aqui. Mas essa claridade que vem também dá para a gente construir aí uma analogia dessa luta para construirmos essa clareza e essa lucidez ao longo dessa história, então, que percorremos de negação e de cegueira branca com que nós temos lutado. E a lucidez, inclusive, essa clareza política que o Paulo Freire, nessa valentia e nessa coragem que ele vive e se apresenta junto a nós e que nos ajuda a construir um pensamento político com mais justiça. Então, desse lugar, né, que eu estava trazendo assim, do destino do relegar, digamos assim, para o campo da indiferença, negando o destino da pessoa humana, negando os seus direitos humanos, que são os direitos humanos, como nós temos estudado a vida toda, pensado, discutido, lutado por eles, nós entendemos que são os direitos mais radicais e fundamentais da existência humana. Então, quando nós vamos sofrer, né, e temos sofrido ao longo da história, e muitos de nós temos também nos confundido em relação ao campo dos direitos humanos, a sua atuação, quando de modo preconceituoso, curto, reduzido, relegamos que os direitos humanos seria o campo que defende os bandidos e que isso, o quanto está ainda em 2021 colocado nessa subjetividade do povo brasileiro, não é? Que foi plantado e semeado pela direita radical desse país, criou essa confusão e de modo intencional para que o próprio povo sofrido e oprimido se confundisse em relação aos direitos humanos. Então, cabe a nós, militantes, né, às mulheres militantes, os homens militantes, todas, todos, todes, a construir possibilidades cotidianas a partir das suas realidades e das suas reflexões, uma educação em direitos humanos que discuta a educação como ato político, como necessidade básica, como uma luta ética e estética contra a opressão. E aí, então, nós convidamos a dar a mão o Paulo Freire.
a gente acredita que ninguém mais, ou tantos outros e outras, não é? Mas como nós estamos aqui nessa roda, falando tanto em Paulo Freire, nos referenciando a ele, vivendo com muita alegria a sua presença nesse centenário, nós também queremos dizer que ele, como patrono da educação brasileira, foi o sujeito que mais elaborou e continua elaborando essa educação em direitos humanos que nós tanto acreditamos e, por isso, carregamos a sua bandeira. Então, é desse lugar em que Paulo Freire é esse mestre que defende o povo pobre, o povo oprimido, o povo excluído, a população da periferia, a população negra, indígena, quilombola, os trabalhadores e trabalhadoras do campo, as pessoas sem recursos econômicos, as pessoas sem voz política, sem possibilidade, que é um crime, de participar dos destinos da sua terra, do seu país, da sua própria comunidade, sem acesso, inclusive, a bens culturais fora da sua comunidade, sem trabalho, o trabalho que nos tanto dignifica, porque dali que sai o nosso pão, né? O nosso trabalho é a nossa força que produz o nosso pão. E a ele nós também, né, temos esse processo de negação a trabalhadores brasileiros que estão desempregados, aos milhões desempregados e aos milhões com salários indignos, sem condições dignas de trabalho, a moradia digna, a uma educação digna, à saúde. Então, o Paulo Freire, ele centraliza, sim, a sua obra, os seus pensamentos, as suas palavras, como diz o Ricardo Tini, como diz, não, como pensa, e a gente se inspira nele, nessa razão sensível nos direitos humanos, não é? Que Paulo Freire, então, organiza todas as suas obras. Então, desde esse lugar da educação em direitos humanos como uma prática social que dignifica essa construção da existência humana, que nos possibilita transpor o senso comum e construir um corpo político que se marque, que marque a sua própria vida e construa a sua própria história. Então, o Paulo Freire e os direitos humanos, eles se ligam e se vinculam também por essa compreensão que para ambos é ética, é política, é antropológica, porque vai lá na ontologia do ser, da própria existência humana, e a partir ambos, digo, porque Paulo Freire, com toda a sua obra, e a luta dos direitos humanos, tão antiga que já é, tão forte, tão histórica, que vai construindo com tantos militantes e tantas militantes um processo de epistemológico, né? Epistemológico, crítico, que vai construindo consciências, né? Ampliando consciências. Então, digamos, desse vínculo que une, né, Paulo Freire e uma educação em direitos humanos, e que Paulo Freire, ao andarilhar como educador brasileiro do chão, da terra, né, com uma brasileirice sua, e que a partir do exílio você vai pelo mundo também semeando, também plantando essa ideia da educação popular, essa ideia de uma educação em direitos humanos popular, essa ideia de que a educação não está só na escola, que não se produz só na academia, mas que se produz desde os saberes de todos e todas, não é? Vai se centrando num coração
que eu queria dizer e que tenho pensado muito junto com outras pessoas, também temos todos, né, pensado, quem lê Paulo Freire e estuda, que é esse coração da dignificação das gentes. Então, pensar Paulo Freire e pensar educação em direitos humanos mora nesse coração de educação problematizadora, que é a dignificação das gentes, a luta por dignificar a existência humana, que é também a substantividade dos direitos humanos, da luta pelos direitos humanos. A gente acredita nisso, sempre a gente acreditou. São os direitos humanos garantidos e postos, né, em prática, digamos assim, que nos retiram de um lugar de um ser sem voz e de um ser sem vez, que seríamos seres menos, e que vamos, então, ontologicamente andarilhando num percurso assim, de luta para construir uma dignidade humana para aquele lugar do ser mais, que é uma categoria, inclusive, freiriana, né, muito maravilhosa. Então, desde esse lugar de uma pedagogia que Paulo Freire nos acena como das possibilidades de educação em direitos humanos, que é essa pedagogia. É essa pedagogia que não procura conscientizar alguém, mas que procura problematizar e questionar a própria história com o sujeito junto, para que ele perceba seus próprios processos de opressão e se coloque em marcha. Em luta por um processo de libertação. Essa utopia da liberdade que nós todas sonhamos e lutamos e tentamos garantir assim nos nossos cotidianos, desde nosso pátio, nosso quintal, não é? Até os grupos coletivos que nós pertencemos, de lutas, de estudos, de trabalhos, que é esse lugar de buscar sempre viver em liberdade, implica construir um processo de libertação. Então, é uma ação o tempo inteiro, constante, tanto para criar zonas livres e de liberdades, não é? Para que o nosso pensamento exista, para que a nossa palavra se coloque, para que as nossas referências se apresentem, estejam ali também garantidas, entre outras, e também de nós estarmos produzindo essa liberdade num processo constante de ações para gerar nossas autonomias. Porque Paulo Freire, quando discute de uma pedagogia do oprimido, passa por uma pedagogia da esperança, chega numa pedagogia da autonomia, ele tem um recado para nos dizer aí também, né? Que há um processo para a própria construção da liberdade, um processo duro e um processo sofrido, que é o processo da constituição da libertação. E se é para nós, que temos estudado tanto direitos humanos, que nos posicionamos, que lutamos, e que nesse momento de Brasil que nós estamos vivendo, onde todos os dias nós somos atacados por esses governos alinhados desde Porto Alegre, no município de Porto Alegre, por exemplo, nós estamos com um prefeito, passamos por um governador e chegamos a um presidente da República completamente alinhados, localizados politicamente no chão do capitalismo selvagem para destroçar a classe trabalhadora, e para oprimir, e para sufocar, e para silenciar, para que a elite brasileira continue
pé e continue colonizando o nosso pensamento, a nossa força de trabalho, as nossas condições humanas todas, as nossas vidas. Falar em Paulo Freire é claro que é um ataque para a direita desse país, para a direita radical desse país. É claro, porque nós estamos falando de garantia da dignidade humana quando falamos em Paulo Freire. Nós estamos falando em Paulo Freire e já estamos falando em direitos humanos e uma educação em direitos humanos para que nós possamos nos germinar, nos desabrochar como pessoas mais livres, desde o sentido da compreensão de quem nós somos e do que nós podemos, como sujeitos individuais, mas como sujeitos políticos, com uma força política, com uma força coletiva. Então, falar em Paulo Freire e falar em direitos humanos é pensar desse lugar imprescindível de uma educação libertadora, humanizadora, que na essência dela não tem a centralidade no silenciamento e na disciplina e na ordem subalterna, mas que na essência dela tem a busca do ser mais, do ser livre, do ser digno, desde dos seus direitos de viver e viver com dignidade. Então, esses, acho que quase concluindo, né? Ainda tem um tempinho vi aqui, 5 minutos, tá bem. Essa utopia freiriana que nos acompanha, que está dentro de nós, que é a utopia da dignidade humana, e que ela costura, ela se entrelaça, ela se trama com o princípio do respeito humano, com o princípio da generosidade humana, com o princípio do espírito democrático, com o espírito da democracia. São os direitos humanos garantidos que vão consolidar, digamos assim, essa autenticidade de viver-se plenamente como ser humano. Porque quem não deseja ser livre? Quem não deseja ter seu trabalho garantido? Quem não deseja ter a sua voz garantida? Quem não deseja ter a saúde, a moradia garantida? Sua potência de ser humano garantido? Então, desde os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, essa educação em direitos humanos se compromete. É uma educação em direitos humanos que existe em Paulo Freire, em toda a sua obra, em toda a sua luta, sua palavra, sua coerência, seu exemplo, que é uma educação que é como uma prática social, que vai constituindo e se comprometendo como decorrências também disso tudo. Então, os direitos humanos e uma educação em direitos humanos, e Paulo Freire com a sua obra em direitos humanos, é fruto, sim, são frutos de uma luta localizada, situada num processo histórico que sempre foi de luta e que sempre buscou garantir a dignidade para todos e para todos. Nós poderíamos estar aqui falando desde o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos até os artigos da própria Constituição Federal, e nós temos potência para fazer essa análise do quanto esses artigos todos, do quanto essa legislação, do quanto essa construção pelas cartas e pela defesa dessas cartas têm sido atacadas, negligenciadas, sufocadas e oprimidas, principalmente desde muito
mas principalmente agora nos últimos tempos, né, pensando uma política assim muito presente. Então, a educação em direitos humanos e Paulo Freire, nesse vínculo, nesse elo tão fortalecidos, para nós sempre será uma resistência, e sempre será uma resistência criadora, porque é desse lugar também que nós vamos criar o inédito viável. Nós vamos criar possibilidades de uma educação social, uma educação popular, uma educação escolar, uma educação onde exista vida, um processo de gestação, de humanização, que a gente pode dar o nome de educação ou outro nome, mas desse lugar em que nós também nunca vamos nos colocar, não podemos, como militantes, nos colocar com neutralidade, porque não existe neutralidade em educação. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de outro, ou nós precisamos pensar a quem serve nossa força de trabalho todos os dias, a quem serve as nossas práticas, a quem tem servido o modo como nós nos movimentamos no mundo. Então, finalizando aqui, me parece que eu tenho 2 minutos, eu só queria contar com alegria muito rapidamente de uma rede que vem nascendo e que a gente vai precisar, sim, né, com muita alegria, em algum momento, fazer também aí vínculos e tramas, que é a rede, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas já nos sentimos assim, que é a Rede Nacional Café com Paulo Freire, que nasceu aqui sem assim maiores desejos, nasceu em Porto Alegre, num grupo de amigas e amigos e amigas, em que nós nos reunimos para conversar sobre a obra de Paulo Freire. E bem naquele 2018, onde faixas e faixas estavam sendo carregadas pela direita desse país nas ruas, falando em abaixo Paulo Freire, não sei se vocês estão lembrados, obviamente que estão. E ali nós nos rebelamos e pensamos o que nós poderíamos construir aqui nessa cidade, que junto com outros atores sociais pudéssemos estar, então, nos rebelando aquele momento, não é? E quando nós vimos, 1 mês depois, 3 meses, 5 meses, a gente estava com mais 10 cafés, né? Que cafés que a gente chama essa junção de freirianas e freirianos que discutem a obra do Paulo Freire e ficam pensando em possibilidades vivas e mais concretas também de trabalhar com a obra. E hoje nós estamos em 33 cafés, né? Em todo o país, assim, são pequenos núcleos, então tem cafés com 10 pessoas e tem cafés com 200 pessoas, e se fazem do modo mais distinto, dentro da universidade, por um coletivo numa livraria, na casa de alguém, ou em eventos, ou por um componente curricular, num programa das ciências humanas. Então, o café tem se construído assim com as suas diferenças, e nós sempre convidamos todas e todos, né, para construir também cafés em suas cidades e em outros espaços. É uma rede que não implica em valores, né, financeiros, assim, muita militância mesmo, mas estamos conseguindo assim ir nos aproximando também de muito chão freiriano para discutir no Brasil todos de modo bastante coletivo. Então, esse é das nossas alegrias que a gente queria compartilhar aqui, e entre outras, não é? Aqui na Madre Terra temos trabalhado com uma formação que a gente chama de transcriação, né, de professoras, professores, e que vem nessa linha da educação decolonial,
e da educação antirracista, anti-homofóbica, uma educação que pense o ser humano como uma totalidade na sua dignidade, então uma educação antissexista, uma educação em direitos humanos, sem dúvida, não é? E para isso temos nos amparado muito, estudado com várias referências, no conjunto da obra de Freire, nós temos nos amparado com Ailton Krenak, com Munduruku, com o Boaventura, e assim, de roda em roda, vamos semeando também. Então, agradecer, né, porque eu acho que eu já ultrapassei aí meu tempo, mas estou aqui junto na roda à disposição assim, para continuar a conversa com vocês. Muitíssimo obrigado, professora Ana. O professor Paulo me incumbiu agora de mediar o diálogo, e gostaria de reiterar aqui as palavras do professor Paulo. Para nós é uma alegria podê-la escutá-la. Ia perguntar para a senhora sobre esse fundo, que eu achei que era um fundo artificial, mas aí você fala que é do seu pátio. Parabéns, muito, muito bonito. O microfone, professor. Obrigada. Nós construímos aqui, é uma alegria ser compartilhada também. Nós viemos do interior, não é? Atravessávamos de Alegrete a Passo Fundo, aprendemos muito com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, com a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, participei por um bom tempo, alguns anos, com a Bia e com a Doris, também na construção, aqui uma luta em Porto Alegre para a gente fazer a construção com muitas dezenas de companheiras e companheiros para nós construirmos o Conselho Estadual. Então, assim, tem aí muitas belezas assim que foram semeadas. E, em algum momento, nós sentimos a necessidade de virmos, assim, não tínhamos condições de voltarmos para o campo, né? Para o interior mesmo. Então, decidimos vir bem para o finzinho de Porto Alegre. Então, nós estamos aqui no Lami e viemos viver também junto e estreitar, digamos assim, esse vínculo, essa conexão com a natureza, né? Nos devolver esse lugar da onde a gente veio, assim, de muita natureza em nossas vidas. Então, só que nós viemos aqui para o Lami e viemos junto com toda a nossa intencionalidade política. Então, temos construído aqui uma residência político-criadora, moramos aqui, mas aqui também trabalhamos, né? Então, temos um pátio ecológico, os bugios passam todos os dias por aqui. Aqui nós fazemos exercício de trabalhar também com uma possibilidade mais orgânica de alimento, de chás, de ervas, não é? E estamos numa comunidade que nós, nesse momento, estamos fazendo a leitura dela, porque recém estamos há 2 anos aqui. Então, uma das nossas ações políticas aqui de educação e direitos humanos é a leitura permanente da onde nós estamos e estamos levantando possibilidades, já estamos assim fiando e fiados também com a comunidade indígena Guarani, que fica bem pertinho de nós aqui, com a reserva biológica, que é uma reserva bastante política, que atua aqui com muita responsabilidade, e estamos fiando agora com as crianças, com a juventude, queremos fiar mais com as escolas e vermos o que então, nessa comunidade,
nós podemos, a partir desse mapeamento, também incidirmos e irmos inserindo assim, outras possibilidades bem concretas de educação e direitos humanos. Então, quando vocês vierem a Porto Alegre, aqui existe um lugar para a gente hospedar vocês de modo muito simples, né? E fazermos rodas em volta da fogueira e estudarmos direitos humanos. Maravilha, muito obrigado desde já, professor. De imediato, então, abro para os participantes fazendo as suas intervenções, perguntas, fiquem à vontade. Só lembro do tempo, né? Já são 10h38 e a professora Ana precisa sair um pouco antes das 11h. Mas fiquem à vontade. Oi, Oi, prof. Oi, todo mundo, porque faz tanto tempo que eu encontrei todo esse povo aqui. Mas, oi, professora Ana, eu quero dizer assim que eu fiquei muito feliz e estou muito feliz assim, em escutar você, porque com essas suas palavras e com esse seu entusiasmo, você acende a esperança assim, de que a gente, de fato, não está sozinha nesse mundão de Deus, né? Que em cada recanto desse nosso país tem, com todo respeito aos homens, uma mulher gestando e comungando e construindo e enfrentando essas estruturas tão difíceis de opressão sobre nós. Então, assim, eu fiquei muito feliz de escutar você, né? E porque eu acredito em muitas das coisas assim que você colocou, que você vem colocando. E tem uma coisa assim que eu não sei se é uma pergunta, prof, mas prof, é uma inquietação e ao mesmo tempo um sofrimento quando você traz a dimensão da utopia, né? Eu fico às vezes pensando e me colocando como assumir a utopia com tal audácia e com tal coragem nesse enfrentamento de uma onda de ódio tão grande, né? É uma onda de ódio que tem matado tanta vida, que tem matado tanto a esperança, que tem feito tanto sofrimento dessa direita radical. Então, eu fico pensando como nós, assim, militantes, mulheres, crianças, jovens, que tem essa utopia de que o amanhã pode ser melhor, inclusive, para a gente conseguir colocar feijão e arroz na nossa mesa, nesse enfrentamento da cultura do ódio. Então, se você pudesse compartilhar também com a gente. E já fui percebendo que você tem essa prática quando você partilha desse lugar, né, que você fala tão sagrado, assim, né, que a gente pode escutar os cantos dos pássaros e, com certeza, o cheiro da terra. E gostei também muito dessa palavra, desse conceito que você trouxe do andarilho, da andarilha, porque, pelo menos no meu coração e de onde eu venho, o andarilho é aquele que não se apega, mas está sempre recomeçando, todos os dias, com a sua tiracola, sem muito peso, mas que vai acolhendo muito aquilo que no caminho vai sendo apresentado. Então, eu fiquei me perguntando também, assim, né, como militante, até que ponto também eu estou me construindo como andarilha da construção do sonho, da utopia, e dessa memória assim, afetiva, comprometida do Paulo Freire. Então, assim, muito obrigada. Nossa, fiquei muito, muito feliz mesmo. Obrigado, Edivânia. Vamos fazer uma rodada de intervenções, depois passamos a palavra à professora Ana, então. Mais alguém? Pode ser? Fique à vontade aí, Luciana. Ana, quero te agradecer muito, sim, as suas colocações hoje aqui, porque, como dizia o Júlio lá no início, hoje, antes de começar, nós estávamos no momento de partilha das questões da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, e ele colocou assim, aqui é o espaço da gente abastecer, né? Eu acho que eu saio muito abastecida hoje daqui, Júlio, e com toda essa tua disposição de revigora, né, para continuar fazendo esse trabalho e levar a cada espaço que a gente está, a cada lugar, em todos os momentos, essa discussão e com esse olhar da defesa dos direitos humanos.
e você sempre muito alegre, muito feliz e sempre muito acolhedora, porque desde lá de Alegrete, uma vez eu estive lá contigo, sempre fui muito bem acolhida lá e sempre com esse espírito e essa defesa, assim, que até os parabéns por esse espaço que vocês têm aí, esse diálogo de direitos humanos sempre aberto. E muito obrigada por contribuir e nos abastecer hoje com toda essa vivência e com todo esse conteúdo que nos traz aqui e que vai nos ajudar e nos empodera para defesa e colocar em a discussão de direitos humanos e levar para cada um que a gente consegue tocar um pouquinho, com certeza já vai ajudar e vamos criar uma cultura melhor sobre direitos humanos aí na nossa comunidade. Obrigadão mesmo e sucesso na tua caminhada, tá? Um beijão. Obrigado, Lu. Júlio, fica à vontade. Quero saudar a professora Ana, agradecer imensamente a energia que passa, em que parece que estamos todos reunidos realmente num ambiente físico, né, em que pese ser virtual, tamanha a força e a convicção das palavras, né, que Freire nos inspira, mas a gente tem que ter um espírito receptivo para Freire também, né? A gente tem que ter o ânimos, né, o ânimo da vida, né, que Freire captou, que é o ânimo de toda a nossa vida e passou. E falar de direitos humanos, eu estava, esses dias atrás, relendo umas obras, é a mesma coisa que tu ouve muito, né, que o comunismo vai tirar a propriedade privada de todos. O comunismo vai roubar a tua propriedade privada. O comunismo vai acabar com a propriedade privada. E aí eu pergunto, né, quem tem propriedade privada no Brasil hoje? Quer dizer, o capitalismo já acabou com a propriedade privada, porque de cada 10 proprietários, de cada 10 seres humanos, um é proprietário. E direitos humanos é a mesma coisa. Os direitos humanos vão fazer só defender bandidos, os direitos humanos. Mas hoje, quem realmente efetiva direitos humanos? Né? O capitalismo não tem o mínimo interesse em efetivar e emancipar direitos humanos das pessoas, porque continuamos sendo escravos. E como escravos, nós somos proibidos de pensar em propriedade privada, somos proibidos de pensar em direitos humanos. Então tem uma linha muito tênue entre o marxismo, Freire e direitos humanos, né? E a nossa missão é efetivar isso, né? Colocar na prática, né? Seja no quintal da nossa casa, né? Com a relação com os nossos animaizinhos, os bugios, seja nas comunidades quilombolas, indígenas, seja no direito do trabalho, onde eu atuo, seja em todos os momentos da nossa vida. A gente não estuda direitos humanos, a gente vive direitos humanos, né? A gente introjeta isso e passa a nível celular, direitos humanos. Ele passa a nível celular. E tamanha potência que do celular ele passa para o nível espiritual, onde todo mundo se impregna de direitos humanos. Essa é a nossa função aqui. Nós hoje estamos fazendo isso. Um exercício espiritual e coletivo, né, de expansão dos direitos humanos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ouvir as palavras da professora Ana e dizer que eu sou um fã, né, do teu trabalho e da tua atuação. E quero ter outras oportunidades de poder nos conversar pessoalmente e em breve. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Mais alguém gostaria de fazer uma intervenção? Depois passamos a palavra à professora Ana. Acho que, já que ninguém está inscrito, eu gostaria também de destacar a importância do encontro de hoje de manhã, especialmente por essa relação, ou essa explicitação da relação entre Paulo Freire e o tema dos direitos humanos, né? Como dito pelo professor Paulo Carbonari na abertura, é uma relação que não está de forma tão explícita nas obras do Paulo Freire. Eu acho que a professora Ana explicita isso e de um modo importante. Para mim, a questão diante de tantos ataques, né, como a Edivânia destaca, diante de tantos ataques
a Paulo Freire, ataques à democracia, ataques aos direitos humanos. Para mim, a questão é como motivar, como ter ânimo, como ter condições psicológicas para continuar essa construção, o encontro de inéditos viáveis, né? Como ter ânimo, condições de manter essa utopia, esse espírito utópico de possibilidade de construção de um novo mundo, né? Quando a professora explicita essa relação entre Paulo Freire e direitos humanos, a gente entende por que Paulo Freire é tão atacado por essa extrema direita, né? Ontem, discutindo com o grupo sobre os desafios das plataformas digitais, é absurdo, o Google fez aquela homenagem ao centenário do Paulo Freire e os bolsonaristas enlouqueceram, né? Mas veja que eles estão tão organizados que eles estão migrando para outras plataformas, né? Coisas que exatamente nós deveríamos estar fazendo, né? Nós, porque as plataformas são os conglomerados, são os grandes oligopólios da internet, né? Eles que dominam, eles que são o atual capitalismo da informacional, mas são os bolsonaristas que estão criando outras oportunidades, outras possibilidades, né? Então, para mim, essa dificuldade, veja, Brasil se redemocratizou nos anos 80, uma democracia, então, tão nova, não criou raízes, mas já está com as suas raízes sendo cortadas por essa extrema-direita. Então, como manter esse ânimo, esse espírito? São algumas indagações, professor. Acho que não tem mais ninguém inscrito, eu passo a palavra, então, para a professora Ana. Professora, eu sei que a senhora tem um compromisso, então fique à vontade e já pode encaminhar para os finais. Tá bem, gente. Muita gratidão. Sim, nós vamos fazer também uma roda como essa, até estar ali na rede social da Madre Terra, se alguém quiser assistir, uma roda como essa numa rádio de Uruguaiana, que já está em movimento lá a roda, mas eu devo chegar às 11h05. Então, queria fazer assim, né? Tentei aqui construir num bloco essas questões. Fiquei pensando desde Paulinho, quando ele abriu hoje a roda, e ele trouxe, então, que pouco encontramos, né, essa terminologia, esse termo, direitos humanos, educação em direitos humanos, na obra de Paulo Freire. Queria dizer que existe, que a gente precisa estar ali muito atento, né, e na leitura da obra completa, para a gente perceber que o termo se faz presente. Porém, a obra dele é o próprio testemunho, né, dessa luta, assim, desse campo epistêmico na vida dele. Ele é um sujeito completamente encharcado, né, pela luta dos direitos humanos. E a Anita Freire, eu acho que é no Pedagogia dos Sonhos, dos Sonhos Possíveis, Pedagogia dos Sonhos Possíveis, eu acho que a Anita Freire traz conta, né, de um momento em que um estudante americano perguntou para o Paulo Freire se a obra dele poderia ser considerada também construtivista. E ele respondeu que sim, que ele nunca tinha falado sobre isso, mas que a obra dele era uma obra que ia se construindo, é um pensamento de construção, não é? E que poderia, então, também pensar assim, mesmo sem ter escrito sobre isso. E ela mesma diz assim, olha, é que nem ele naquela humildade que não sentiu necessidade de colocar que, por exemplo, ele cria a pesquisa participante,
né? Em nenhum momento. Ele traz a pesquisa participante como um dos movimentos ali da parte da epistemologia, da rede de significações de alfabetização, né, freiriana. Mas ele não escreve sobre isso, né? Que ele vai pensar assim a partir de uma sua criação, algo assim. E a própria Anitta, em algum momento, ainda no Pedagogia dos Sonhos Possíveis, ela traz isso, de que Paulo Freire não sentiu necessidade de fazer assim movimentos tão específicos em relação a direitos humanos, porque ele entendia que a obra toda dele é essa luta em direitos humanos, né? Então, para lembrar assim dessa passagem, mas dizer do quanto a gente encontra essa terminologia, embora para nós toda a obra seja, né, a grande bandeira. Aqui, quando a Edivânia traz, né, dessa utopia, que se remete muito ao que o Ézio finaliza ali, de como manter essa força, essa energia, essa esperança, eu sempre fico pensando que a própria obra freiriana vai nos dizendo o como, né, que é essa nutrição pelo reconhecimento do nosso chão. Uma delas, né, seria assim, o chão. Que chão que nós pisamos, que chão que nós habitamos, em que chãos nós lutamos, por qual o chão que nós existimos e lutamos, não é? O chão do mundo, que foi uma expressão tão forte em Paulo Freire, que nos remete a pensar essa realidade que começa desde onde a gente pisa e até onde a gente consegue ver e acompanhar, essa realidade de mundo, essa leitura de mundo, essa escritura de mundo e esse se inscrever no mundo. E aí, a partir de processos muito inéditos possíveis, muito de perto também do nosso chão, né? Por isso, tão possíveis, que são nutrições dos diálogos. A partir de uma pedagogia do diálogo, que nós possamos estar constituindo, como trouxe o Júlio, desde o nosso quintal até, né, nossos projetos de trabalho, de produção, esse lugar do diálogo como um princípio educativo. Esse lugar da democratização dos acessos, da democracia dos espaços, do direito de dizer a nossa palavra, a sua palavra, não é? Que é uma categoria, dizer a sua palavra. E em Pedagogia do Oprimido é um dos corações dessa obra, né? Da gente poder ir desenvolvendo uma educação popular autêntica, com a nossa cara, com o nosso sonho, com a nossa potência, né? Nos colocando e nos enfrentando e nos confrontando também com toda a rispidez do autoritarismo, da rigidez, da disciplina, da colonização, do modo da elite conceber a vida e o mundo, e nós podermos, a partir de uma participação política, cotidiana, de chão de vida, em todos os espaços, desde o bar da esquina, não é? Até a hora que a gente dorme, por onde a gente passa e a gente vive, a gente estar ali incansavelmente lutando e, ao mesmo tempo, se nutrindo dessa luta e nos acompanhando daquela categoria tão importante que ele chama de justa ira. Porque é claro que nós nos indignamos. Agora, superar a raiva e superar discursos de ódio que, porventura, possam também se acamar, né, e se aproximar de nós, de
tanta indignação que nós sentimos, porque estamos vivendo processos autoritários que negam a vida, são processos necrófilos, não é? E nós somos sujeitos e sujeitas que defendemos as biofilias, nós defendemos o amor à vida em quaisquer dimensões. Então, eu fico me lembrando muito do que ele traz dessa nutrição política, não é? Desse compromisso político que nós precisamos assim radicalizar. E isso começa com a gente, com a família da gente, com o vizinho da frente, de trás, e vai tomando pela escola, pelo trabalho onde nós habitamos. Então, essa compreensão de que isso é uma luta de educação em direitos humanos. E que a educação é um processo muito maior que a escolaridade, né? A educação é educação na vida, no mundo da vida, no mundo do trabalho, no mundo dos afetos, de todas as relações, está para além da escola. Então, por isso que é mesmo uma educação em direitos humanos como uma educação da minha, da tua, da nossa humanização. Então, esse ânimos que o Júlio também traz, eu fiquei me lembrando aqui do Bergson, que é um autor que eu costuro seguidamente com o processo de compromisso que existe em Freire, né, e da ética da existência humana que Freire defende, e que é uma ética que vai se constituir a partir de uma leitura de mundo, de um processo de consciência crítica ser desvelada, desabrochada, ser, né, semeada, e que o Bergson discute como elan vital. Né? Então, quando tu trazes assim que isso vai nos tomando e vai tomando uma forma celular e vai tomando um modo espiritual de viver, a educação em direitos humanos é isso. É se cultivar esse elan vital, cultivar a biofilia, que tanto Paulo Freire também trabalha na sua obra. Né? O amor à vida, o amor a todas as dimensões da vida, do que é vivo, de todos os organismos vivos. E aí eu já me passo um pouquinho e já penso que trazer para a roda, junto com Freire, com Bergson e tantos outros e outras, o pensamento da autopoiese em Humberto Maturana é vital também. Porque Humberto Maturana vai nos contar dessa potência organizadora, dessa possibilidade que é a autopoiese, de que todos nós, organismos vivos, temos como nos reconstituir, reorganizar, nos repensar. A última obra do Humberto Maturana, que ainda não chegou no Brasil, mas já está em exposição na Matrística, lá no seu laboratório do Chile, veio por ele, um mês antes dele falecer, né, agora nesse maio, ele lançou essa obra junto com a Ximena Yanes, que é sobre a reflexão como revolução. Então, o espírito reflexivo, a partir de uma condição do ser humano que está vivo e que pode refletir e repensar o tempo inteiro sua presença no mundo. E pode reavivar as suas leituras de mundo, a se inscrever nesse mundo com esse compromisso também de se reorganizar a cada manhã que o sol nasce e nos acorda, não é? Porque às vezes nós vamos dormir com o corpo quase amortizado, desesperançados por uma notícia, por um acontecimento, por uma lei aprovada, por uma implementação de algo que
de algum modo, afeta a nossa dignidade humana. Mas aí nós temos todo um encontro com outra dimensão, que é de uma humanidade que está ali no seu descanso espiritual, com possibilidade de se auto-organizar, e quando a gente acorda de manhã, a gente lembra, por uma memória afetiva, como trouxe a Edivânia, que a gente tem lutas para fazer, que a gente não pode se encasular, que a gente não pode centralizar-se como o sujeito que sofre, ou o sujeito que sofre, mas que tem milhões de pessoas no mundo, e que também nós precisamos levantar, organizar novamente a nossa força, a nossa autopoiese, né, como organismos vivos e reflexivos que somos, e nos colocar em marcha. Então, olhar o chão que nós pisamos, caminhar com os pés bem fincados na realidade, olhar para o céu que nos cobre. Nunca vou esquecer do Marcos, querido Marcos Rolim, não é? E que ele dizia num dos livros do Relatório Azul, né? Que nós tínhamos ali, sempre produzindo na Comissão de Direitos Humanos, e num Relatório Azul ele abre assim lindamente e diz que a abóboda celeste é o espaço mais democrático que existe na vida, no mundo, porque todos nós, ainda apesar de todas as outras liberdades sendo negadas ou ameaçadas, nós ainda podemos levantar os olhos e dar com esse azul do céu, né? Então, esse azul que nos remete à utopia, que nos remete ao imaginário, que nos remete à subjetividade, essas estrelas que nos guiam, que são as nossas bandeiras, que são as crianças, as juventudes, não é? Que são todas as pessoas que nos desafiam e que, nesse momento que nós estamos aqui em roda, elas estão em sofrimento. Então, esse é o vigor, essa memória do que nos acompanha nesse chão da vida, não é? E que está junto conosco nessa história presente, nessa história de mundo que agora nós, andarilhos, não é? Andarilhos, Luciane, Edivânia, né? Nos anima. Então, quero agradecer, quero dizer que, assim, de todas essas, finalizar, né, dizendo assim que de todas essas colonizações que nós temos vivido há tantas centenas de anos, não é? E que uma luta constante para nós fazermos os enfrentamentos e pensarmos quais as estratégias, não é, políticas, nada ingênuas, mas completamente encharcadas de um olhar crítico, um olhar real e um olhar comprometido, que é desse lugar dessa colonização econômica, dessa colonização das nossas tentativas de romper e de invadir as nossas autonomias, uma colonização que até os nossos corpos, não é? Que tem uma colonização do gênero, da sexualidade, das nossas subjetividades, uma colonização dos nossos conhecimentos, inclusive, dos nossos afetos. Então, que nós possamos estar vigorosos, esperançosos e esperançosas, vigorosos e vigorosas, né? Nessa luta, nos lembrando que vale a pena viver e que vale a pena a gente lutar. Porque é só dessa luta que a gente vai conseguir garantir alguma evolução humana, alguma evolução digna, né, do ser humano, alguma evolução espiritual. Eu agradeço imensamente essa roda que nós aqui fraternalmente compomos nessa manhã.
Me coloco inteiramente à disposição desse coletivo que eu honro tanto. Muita gratidão. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, professora Ana, que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco, explicitando essa relação entre Paulo Freire e direitos humanos, né? Não podíamos deixar de fazer uma roda de conversa sobre Paulo Freire, especialmente nesse ano, que muito se tem a homenagear a esse grande pensador. Então, obrigado, professora, por nos animar, nos empoderar e nos abastecer desse espírito utópico que um novo mundo é possível. Obrigado, e convido a todos, obrigado também a todos que participaram, e convido a todos para o nosso próximo encontro, dia 23 de outubro, que será sobre o tema Meio Ambiente e Direitos Humanos. Obrigado, abraço, bom final de semana a todos. Um abraço, tchau, gente. Abraço, pessoal, e até.